Você já parou para imaginar o quanto que o prazer está presente na sua vida? E desse prazer, qual é o percentual que está relacionado com o sexo? Pois então hoje a discussão aqui no Se Toca é sobre o prazer. E aquele prazer que é o mais importante de todos, o seu prazer. Então vem, se toca! Será que eu tô fantasiando? Será que eu tô falando de uma coisa que não tem nada a ver? Então vamos pensar. Bom, nós temos dados que falam sobre o comportamento sexual tanto da população brasileira quanto da população mundial. E nesses dados existem números que dizem, por exemplo, que as pessoas fazem muito sexo. Então, de 15 a 64 anos, cerca de 80% dos brasileiros têm vida sexual ativa. E aí você deve estar pensando, nossa, ai, não acredito, eu tô dentro desse intervalo e eu não tô fazendo. E se a gente for pegar dados do mundo todo, existe um número da UNAIDS que diz que por dia nós temos 100 milhões de relações sexuais ocorrendo no mundo. E a gente aqui, né, uma hora dessa, fazendo esse vídeo. Pois bem, tem muita gente fazendo nesse entorno. Mas eu queria falar sobre o seguinte, e esse tanto de sexo acontecendo? Será que isso está acontecendo com prazer? Primeira coisa, vamos fazer do aspecto de origem da palavra. O que é que significa prazer, literalmente falando? Prazer vem do placere, do latim, e significa agrado, agradar. Mas não é agradar a uma parte, agradar a alguém pura e simplesmente, mas agradar de um modo geral a quem participa do processo. Outra questão importante, é preciso saber o que é que você pensa sobre o prazer. Existe a questão da crença. Onde é que você está na história? A gente já tem um vídeo sobre isso que chama a história do sexo. Onde é que você se encontra na história do sexo? Você, a sua prática sexual e aquilo que você pensa sobre isso. Isso é muito diferente, por exemplo, se você pensar entre homens e mulheres. Se você pensar a liberdade que os homens têm com relação ao prazer, mas liberdade sob determinado foco. Mas também, se o homem não tiver uma ereção constante, potente, sempre, e o melhor, essa exacerbação em relação ao prazer se torna uma opressão. E a mulher, em relação à própria expressão da sua sexualidade, já é negada a questão do prazer. E isso é construído historicamente. Você traz isso para o seu cotidiano? Se você não traz para a sua vida em si, o quanto que você imprime isso na vida de quem você escolhe ter relações. Porque isso tem a ver com a química, o desejo. Por que a pessoa diz assim, por que tem determinadas pessoas que eu escolhi, mas quando chega na hora não combina o desejo? Porque depende de qual foram os motivos que você fez a escolha. Uma questão fundamental relacionada a essa crença são também questões de conhecimentos anatômicos. Você conhece o seu corpo que você tanto quer através dele ter prazer? Então, por exemplo, num corpo de mulher do sexo feminino, né, sexo biológico feminino, você tem a presença de um clitóris. O que é o clitóris? O único órgão do corpo humano criado único e exclusivamente para o prazer. Como é que você tem uma referência anatômica tão potente e você tem muitas vezes crenças que fazem isso amornar? Você tem mulheres que são possuidoras desse órgão e se questionam se podem ter prazer. Então significa que o prazer a gente deita também com tudo que a gente pensa que socialmente seja certo ou errado em relação ao sexo. Só que essas questões não necessariamente são construídas em consonância com o nosso desejo. Nem sempre o que as pessoas acham que é melhor pra gente, ele tá junto do que a gente deseja. Porque o ser social, ele vem para o sexo casual e o sexo de relações estáveis também. Outra questão anatômica importante, já que eu fiz referência ao corpo do sexo biológico feminino, eu quero fazer referência também a outra zona de tabu no corpo do sexo biológico masculino, que é a questão da próstata.
A próstata é um espaço biológico de prazer importante que o homem reconheça, independente da sua orientação sexual. Isso é uma questão anatômica sua. Isso é uma questão de exploração do seu próprio corpo. Então, o Se Toca faz um convite para você pensar o quanto que você está colocando à disposição da sociedade toda a sua capacidade de ter prazer. Então a ideia é essa. Muito obrigado por a gente ter chegado até aqui. Eu tive muito prazer com você e até a próxima. Um beijo, fiquem bem!